Bom dia, gente! Eu, Cleane Fontinelli, inicio agora o programa Corpo e Estilo de Vida e eu começo anunciando uma grande notícia. Estou grávida e, graças a Deus, muito feliz. E a partir de agora, vocês vão acompanhar vários ginecologistas e obstetras falando sobre o assunto do desenvolvimento do bebê por trimestres. Então, você que é mamãe ou então gestante que quer saber mais sobre o assunto, é só ficar ligadinha no nosso programa, pois aqui vocês vão ter mais informações. Confiram agora o nosso programa Corpo e Estilo de Vida, que só inicia. Bom dia, estamos no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e hoje vou conversar com o nosso querido presidente, o Dr. Ricardo Lotif. Ele que vai falar de algumas novidades que eu estou super interessada aqui, querendo realmente saber o que é que a gente tem de bom nesse ano de 2013 com relação ao nosso conselho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, primeiro queria parabenizar você, Cleane, ao programa mais uma vez. Pelas entrevistas, nós temos essa linha de trabalho com você, que é de entrevistar o nosso colega fisioterapeuta, terapeuta ocupacional no seu ambiente de trabalho e dar a oportunidade de todos falarem, todos estarem juntos, a população explicando o seu trabalho e a fisioterapia e terapia ocupacional de qualidade para a população entender como é esse trabalho no hospital, no consultório, na clínica, priorizando geralmente os serviços públicos para divulgá-los e ampliar esse leque de opções da população e exigir ser atendida pelas duas profissões. A segunda parte que eu acho bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre um programa novo do Conselho, chama Georreferenciamento, que é o que a gente está cadastrando os profissionais. Eles vão entrar no site do Conselho, vão se cadastrar, sua especialidade, seu endereço, seus contatos, e o paciente, que muito nos liga, muito nos procura, vai agora encontrar o profissional dentro do site e aí conseguir localizá-lo por especialidade, por bairro, por localização, por cidade, pelo que ele quiser. A terceira parte que eu acho bem importante também, para a gente que é fisioterapeuta, é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia. E também falar um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional. O de fisioterapia será em Fortaleza, o de terapia ocupacional será em Florianópolis. Muito bom, então explico melhor para quem está em casa nos assistindo. O profissional fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional que tem o seu cadastro feito aqui no CREFITO, vai ser disponibilizado endereço, contatos, explica com detalhes como fazer esse credenciamento. Pronto, é assim. Primeiro o profissional vai ter que entrar no nosso site, vamos lançar a plataforma, chama Georreferenciamento, Geo de geográfico, referenciamento de localização. Mas como é que é esse georreferenciamento? Ele entra no site do Conselho como profissional, ele cadastra o número dele, o nome dele e a especialidade que ele atua naquele momento. Por que eu falo isso? Porque eu não tenho esses dados, porque eu não posso fazer isso por ele. Primeiro eu quero saber se ele quer se cadastrar no site, divulgar a sua especialidade. Com certeza sim. Qual a especialidade que ele faz naquele momento? Ele tem várias. Ele pode não estar exercendo uma e exercer a outra. Ou fez uma nova, veio dos Estados Unidos, veio da Holanda, da Alemanha. E aí ele quer divulgar uma especialidade dele, que ele atua agora naquele momento. Então ele vai lá e se cadastra naquela especialidade. A terceira coisa é que ele vai dizer aonde ele quer atender por aquela especialidade. É num consultório no bairro X ou Y, e ele vai dizer lá, atendo a especialidade tal, consultório tal, telefone tal, entra em contato comigo. E isso é muito importante, porque a gente não tem como ter esse controle. Eu não tenho como saber qual é a especialidade última que ele fez rapidamente. E às vezes demora 3, 4 meses para ele vir aqui. O paciente está precisando de ser atendido. Às vezes ele precisa ser atendido próximo da casa dele. Por aquela especialidade, ele não sabe quantas pessoas tem naquela região. Então, o paciente, quando ele cadastrado, o profissional cadastrado, o paciente vai entrar no site, vai procurar por especialidade ou por endereço, e vai encontrar no bairro dele, por exemplo, cruzando esses dois dados, quem é especialista em RPG naquela região.
Então a gente tem que fazer isso com o apoio do colega. O colega vai lá e o papel dele é se inscrever nesse site cadastrando. Essas informações vão ser verificadas, vão ser todas passadas por um crivo, mas a responsabilidade é dele. Ele está dizendo que faz RPG, então o paciente vai cobrar dele RPG. E esse RPG tem que ser de qualidade, porque estamos divulgando no site do Conselho. E isso vai fazer com que o paciente entenda melhor a especialidade, encontre o profissional mais perto e tenha um contato fácil pelo site do Conselho. E a partir de quando eles podem fazer esse credenciamento? No próximo mês a gente já está fazendo alguns testes, já está pronto o programa. Estamos aperfeiçoando, porque existe... O único conselho que tem esse referenciamento é o CREFITO 2. Então as ideias foram simultâneas, por acaso, e a gente viu que eles têm um programa que é um pouco diferente do nosso. A gente quer adaptar para ampliar, para melhorar. E a gente conseguir ter um programa, o segundo conselho que vai ter esse programa, que é de referenciamento, e a gente vai conseguir ter o melhor programa possível. No mês que vem, então a gente vai poder cadastrar, testar e aí encontrar a melhor forma de disponibilizar. Vale salientar que a informação é responsabilidade do doutor, só que a gente vai verificar e vai organizar isso para poder ser disponibilizado da melhor forma possível. Vou dizer por que a gente fez isso. Teve no Fantástico, Globo Repórter, uma série de informações sobre profissionais terapêuticas novas que na Holanda, aqui no Brasil, começaram a chegar, em Minas Gerais, entraram na justiça. E a gente teve uma chuva de telefonemas para o Conselho perguntando os locais que se faziam. A gente teve uma dificuldade incrível de demandar esses pacientes. E aí pensamos nisso, rapidamente desenvolvemos um programa e aí conseguimos testar ele num pequeno nível, agora vamos testar em nível maior e aí conseguimos liberar isso para a população. Para não ficarem ligando para o Conselho, pedir informações que são básicas, mas quem só pode dar essas informações são os profissionais. E a gente demora uns 4 ou 5 meses para saber se ele está especialista ou não naquilo, como é que está. Então, se sendo no site, é muito mais rápido. Muito bom. Então fala um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro, que já estou ansiosa. E além do Congresso de Fisioterapia, gente, também tem um Congresso de Terapia Ocupacional, como você falou, em Florianópolis. Pronto. Vale lembrar que nós temos 2 grandes eventos, geralmente 2 em 2 anos, que são esses 2 congressos. O de fisioterapia, nós fizemos uma luta muito grande para trazê-lo para o Ceará. Ele tinha a possibilidade de ir para a Bahia ou para Pernambuco. É a segunda vez em 20 eventos desses que ele vem para o Ceará. É a segunda vez que eu digo porque ele dificilmente vem para o Nordeste. Geralmente fica Sul, Sudeste, e a gente hoje, com o equipamento que nós temos, centro de eventos, no incentivo do governo do Estado, que nos está apoiando nesse evento, associações todas e também a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, trouxemos para cá, depois de muita luta, vamos fazer o maior congresso da história de fisioterapia desse país. Queremos 5 mil pessoas nesse congresso. Toda a parte leste do Centro de Convenções foi alugada. Queremos trazer grandes atrações científicas, são doutores organizando o congresso, somente doutores, e evidentemente palestrantes do Brasil inteiro, inclusive do Ceará e também alguns internacionais, mas o congresso se orgulha de ter o nome de brasileiro e ser o 20º congresso, e existir há mais de 40 anos. Então, por mais que tenha atrações internacionais, o congresso é o orgulho de ser brasileiro, que vai ser aqui no Ceará, a gente espera 5 mil pessoas, como eu falei, no centro de eventos. Então, esse é um marco na nossa história, na nossa gestão, trazer um evento tão importante para cá, para acrescentar no Ceará, entrar nesse roteiro de grandes eventos, com o centro de eventos, é fundamental para a gente. A segunda parte, também não menos importante, é o Congresso de Terapia Ocupacional, que vai ser em Florianópolis. Todos já sabem, conhecem Florianópolis, já sabem a importância da terapia ocupacional, e o Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional em Florianópolis vai ter um acréscimo importantíssimo pelo avanço que a terapia ocupacional tem tido. A divulgação do seu trabalho, a mostra pelo brasileiro. Antigamente os 2 congressos eram juntos, Cleane. Hoje eles são separados. Quando se separa, não por litígio, não por nada, mas pela necessidade de mostrar a especificidade, é muito importante que as datas não coincidam, porque eu irei para os 2. Eu participarei do brasileiro, e antes do brasileiro, a gente vai estar em Florianópolis aprendendo um pouquinho com a terapia ocupacional, até para falar e divulgar melhor o teu trabalho na terapia ocupacional, lá em Florianópolis, e que essas datas não sejam coincidentes, porque os 2 eventos são fundamentais. E quem puder participar, como presidente de conselho, como associação dos 2, melhor ainda, são 2 excelentes eventos. E o CREFITO 6 apoia os 2, como sempre.
Muito bom, doutor Ricardo Lotif. Sempre o nosso programa Corpo e Estilo de Vida adora vir aqui para saber das novidades, para estar informando aos nossos colegas de trabalho que realmente assim engrandecem o nosso programa com a nossa com a audiência deles, né? Que eles assistem, pedem informações e também os graduandos que estão se formando em fisioterapia e terapia ocupacional acabam querendo mais informações sobre, recebem a declaração, vêm até o conselho para poder explicar um pouquinho como é feito esse link, né, com o nosso conselho. Bom, vou falar duas coisas. Essa que você me perguntou e um grande feito que você também, daqui a pouco vamos comentar, que é a criação da associação de pessoas jurídicas no conselho, que foi feito aqui dentro, um evento muito bom. Bom, quem quer se inscrever no conselho, para poder se inscrever no conselho tem que ter o direito de estar inscrito. O direito se faz quando você cola grau. Colou grau, ele já pode pegar a declaração de colação de grau e vir no conselho tirar um número provisório, tanto ele fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional. Se não colou grau ainda, não tem como ele vir aqui se inscrever. Ah, mas eu já colei grau, agora eu já tenho um diploma. Não tem nenhum problema, você vem com um diploma e já sai daqui com um número provisório, tá? Até esse diploma ser cadastrado no Conselho Federal, você tem o número definitivo. Então, com o diploma ou com a declaração de colação de grau, você já pode se inscrever, provisoriamente ou definitivamente no Conselho. Sem colar grau, não pode. É uma coisa importante a ser dita. Então, doutor Ricardo, fala um pouco da associação jurídica que houve aqui no Conselho. Bom, a Associação de Pessoas Jurídicas foi um estímulo que o Prefeito 6 deu. Como você falou, a gente estava conversando outro dia sobre os sindicatos. O sindicato é de trabalhadores, é de CLT, é de quem tem a carteira assinada e que tem que ganhar um piso salarial. Mas os donos de clínicas têm uma dificuldade muito grande de negociar com os planos de saúde, até para poder ter uma arrecadação boa no plano de saúde e poder pagar essa carteira assinada ao profissional. Pensando nisso, nessa sequência, carteira assinada do doutor, plano de saúde recebendo, ou clínica recebendo bem do plano de saúde e podendo ter uma cadeia que todo mundo ganhe e tenha lucro, que é evidente que é um comércio, a gente precisava ter uma discussão, uma interlocução entre os profissionais, donos de clínica, donos de serviço, CNPJ, com os planos de saúde. O Conselho não pode fazer isso. O Conselho não tem como fazer porque ele não é parte, ele não é credenciado a nenhum plano de saúde. Então, o Conselho estimulou que os planos de saúde negociassem direto com uma associação. A associação foi criada junto com o apoio dos donos de clínica, de institutos, de instituições que têm um CNPJ ou consultórios que têm um CNPJ, serviços hospitalares, ambulatoriais, para poder discutir os valores dos planos de saúde e, evidentemente, discutir como fazer com esses valores para atender da melhor forma possível os pacientes. Então, o sindicato de trabalhadores não pode discutir isso com o plano de saúde, porque ele discute com o dono da clínica. E o dono da clínica não podia levar o sindicato até o plano de saúde, porque o sindicato é de trabalhadores. Então, criou-se uma associação de donos de clínica, empresas, CNPJ, pessoas jurídicas, para poder discutir isso com os planos de saúde. Foi aqui dentro do Conselho, tivemos um momento brilhante, transmitido pela televisão e tudo mais, tivemos um momento com um foco bacana na questão do atendimento de qualidade. Esse auditório do Conselho estava lotado de pessoas jurídicas, lotado de pessoas interessadas em melhorar o seu atendimento, mas também melhorar a qualidade dos dividendos, dos créditos do plano de saúde e, evidentemente, pagando a carteira assinada aos seus funcionários, aos seus colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. No caso, nesse dia, foi um momento histórico da nossa profissão. Criamos a associação, publicamos no Diário Oficial, temos um presidente, temos uma presidente que é a Milza, o vice-presidente que é o Luiz Henrique. Então, Milza é a presidente, Luiz Henrique é o vice-presidente, mas os dois trabalham como se fosse um só para melhorar a condição da clínica, da pessoa jurídica, do ambulatório, do serviço, do prestador de serviço, pelo plano de saúde e, evidentemente, melhorar também a condição para o trabalhador, ajudando assim o sindicato. Então, é um momento histórico. Temos uma união entre o sindicato, a associação de donos de clínica e agora para lutarmos por melhorias nos planos de saúde para manter a mesma qualidade ou melhorar a qualidade ainda mais, com equipamentos modernos, cursos, etc., para a nossa população, que é o mais importante para a gente. É isso aí, gente. Então, se você quiser mais informações, é só entrar em contato com o CREFITO 6 através dos telefones que estão na tela. E eu gostaria de agradecer a você mais uma vez por sempre estar bem receptivo, né, ao nosso programa. Sempre quando eu ligo, doutor Ricardo, vamos conceder uma entrevista ao nosso programa e você sempre disposto. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a você e sua equipe toda
parabéns pela profissional que você é, fisioterapeuta, parabéns por estar o tempo inteiro fazendo matérias das duas profissões junto com o conselho, parabéns pelo trabalho, a gente está só fortalecendo mais ainda a parceria, estamos juntos, conte comigo para o que daí vier. Obrigada. O programa Corpo Estilo de Vida ainda não terminou. Não saiam daí porque eu volto já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Bom, gente, quando o assunto é saúde da mulher, eu tenho certeza que você que está em casa nos assistindo adora. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre prevenções no mundo da ginecologia. E quem vai nos esclarecer sobre o assunto é a nossa ginecologista, a doutora Darluce Brasil, que pela primeira vez está aqui no nosso programa. Ela que faz parte do Hospital Jório da Escócia. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, Cleane. Realmente, a prevenção é muito importante para a mulher, que a gente sabe que na menarca é o início, a primeira menstruação é o chamado para que as mamães levem as crianças para o consultório de ginecologia. Apesar de que a gente sabe que antes mesmo, se detectar alguma alteração na criança, deve levar no consultório. É verdade, doutora. A grande preocupação das mães, né, quando a criança, a filha adolescente entra na menarca, é a preocupação também com o aparecimento de corrimentos, alguns problemas que podem surgir. Isso tem a ver com a calcinha, que foi até uma dúvida de uma telespectadora. O tipo de calcinha ideal para poder usar? Calcinha de algodão ou não? Sim. É importante saber a diferença de uma secreção normal ou não. Porque quando os hormônios começam a alterar na menarca, na pré-menarca, um dos sinais pode ser uma secreção. Essa secreção não é doença, pode não ser doença. É importante você saber fazer a diferença. Uma secreçãozinha branquinha que não coça, não tem odor desagradável e que vem associado muitas vezes com cólica, uma cólica leve, pode ser um prenúncio de que já está, aquela criança já está prestes a se tornar uma mocinha, já está perto da menarca, perto de iniciar a menstruação. Então, é importante saber a diferença. Secreções que coçam, cheiram mal, o inverso de tudo que eu falei, são preocupantes. Quanto à calcinha, o ideal seria a calcinha de algodão. Acho que tem menos fio sintético. E até mesmo para dormir, o ideal seria que dormisse sem calcinha, só mesmo com pijaminha.
E assim, o que as mães devem observar é ouvir muito as queixas. É muito importante. Bom, gente, e quando a criança, né, no caso a adolescente, a mulher entrou na menarca e começam a sentir as cólicas, o que fazer? Às vezes é desagradável ou não? O que é que elas devem, os cuidados básicos que elas devem ter? O principal que eu acho, além de ouvir a queixa mesmo real da criança que vai adolecer, é levar na ginecologista. Porque é muito comum as adolescentes, criança, quando vai adolecer, ouvir muito o que a coleguinha diz no colégio e sempre elas chegam com informações que não são verdadeiras. É muito importante a mãe conversar. Porque, assim, o que eu observo no consultório é a dificuldade da criança abordar a mãe. A mãe, às vezes, vem com toda aquela, da própria infância, já vem com toda aquela vergonha de falar, até mesmo a respeito de sexo, sexualidade, a respeito de corrimento. É como se aquela área da criança fosse uma área proibida. O mais importante é a mãe conversar abertamente. A criança vai solicitando e ela vai soltando tudo que a criança pergunta. E se às vezes ela não pergunta, ela provoca para ver um entendimento, para ver como é que eu vou dizer, uma segurança, mãe e filha. É só assim que ela consegue levar para o consultório. O que eu observo no consultório, a resistência é muito grande das adolescentes de virem ao consultório. Elas morrem de vergonha, têm medo, acham que a gente vai contar para as mães depois da consulta. E isso não acontece. Eu queria dizer para vocês que podem vir no consultório sem medo, que a consulta mãe nem vai estar presente. Nem precisa estar. Muito bom, doutora. Então vamos evoluindo um pouquinho aqui no nosso bate-papo, que está super legal. A pessoa, depois da menarca, aí vem as preocupações com relação ao ato sexual. E as prevenções das doenças sexualmente transmissíveis, que aí entra a ginecologia realmente. É importantíssimo. O melhor da prevenção é a conversa, é a educação. E depois disso, as vacinas, o uso do preservativo, que isso é muito importante. Mas o mais importante que eu acho na prevenção, em qualquer prevenção, é a educação. É você passar nos colégios, orientar o uso do preservativo, a camisinha feminina, a camisinha masculina, mesmo que use o anticoncepcional, as injeções, a pílula, é interessante, importantíssimo que use o preservativo. Muito importante, doutora. Você falou no fato interessante das vacinas, que hoje já existe vacina contra o câncer. Sim, a vacina contra o... Porque a gente sabe que o câncer de colo, ele tem uma relação com viral. E já existe a vacina contra o vírus que leva ao câncer do colo. Não é barata, mas eu acho que é muito importante. A prevenção do câncer de colo de útero é muito importante. Eu acho que não tem preço. Seria bom quem pudesse fazer um esforcinho e fazer a vacina. Mas eu já ouvi esse comentário que os políticos já estão pensando em liberar. Tá? Muito bom. E também sentar em assento quente, sentar em lugares quentes, isso pode prejudicar? Algum problema para as mulheres? Sim, é bom evitar. Não que você sentar num local quente ou que alguém acabou de levantar, você sentou, vai pegar alguma doença. Isso não acontece. Mas o calor é um cofator para desenvolvimento de fungos e até mesmo de algumas bactérias. Tá? É isso aí, doutora. Muito bom esse bate-papo aqui, nós conversando um pouquinho sobre o mundo da ginecologia em si. Eu sei que você foi a primeira vez, gente, mais vezes ela vai participar aqui no nosso programa, falando da ginecologia também, da obstetrícia, do desenvolvimento do bebê. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo adoraram os seus esclarecimentos. Obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigada. Obrigada para vocês. Bom, gente, vocês vão conferir agora uma matéria muito especial. Estamos no Instituto Cearense de Educação de Surdos, onde vocês vão saber realmente como superar todos os desafios.
agora eu vou conversar com a dona Isabel, que tem uma neta e uma filha que estudam aqui no Colégio para Surdos, e ela vai falar um pouquinho sobre essa superação e o que a escola contribuiu para o aprendizado da sua filha. Não é? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Muita coisa, ela aprendeu muita coisa, é muito sábia. Terminou a nona, fez o 3º grau e agora está aqui fazendo um curso que ela adora esse colégio. Ela entrou aqui com 3 aninhos, saiu com 18. Para mim foi uma maravilha. Muito bom. Isso facilitou a comunicação sua com a sua filha? Comunicou porque as mãezinhas também estudavam Libras para aprender a falar com eles. Eu sei entender ela muito bem. Muito bom. Isso incentiva ainda mais as mães que estão nos assistindo, que têm um filho com alguma deficiência, seja elas surdos ou mudos, a virem aqui na escola de surdos, né, aqui no nosso estado do Ceará, que fica aqui na Rui Barbosa 1970, gente. É só vir aqui e com certeza pedir informações sobre a matrícula do seu filho ou filha. Bom, encontrei aqui outra mãezinha bem alta astral, ela que sempre está aqui na escola trazendo o seu filho e vai falar sobre a importância desse colégio no aprendizado, como pessoa também, o crescimento dele. O aprendizado no colégio aqui é muito importante para ele. Ele precisa estar aqui todo dia para desenvolver o aprendizado junto com os colegas. E é muito bom, gente, essa socialização, de ter os coleguinhas, encontrar. Eu estou observando aqui, gente, na escola, que tem toda uma interação, tem a hora do refeitório, tem a hora da atividade física, do jogando bola. Isso é muito bom para poder tornar a vida deles mais normal. A convivência com amigos é muito importante. É, muito importante e que todos os dias ele está aqui, ele estuda no período da tarde. Então é muito importante para ele, esse colégio aqui para ele é muito importante, é o único que tem aqui em Fortaleza, é o Instituto de Surdos, não tem outro, só esse. Então é importante, um dia após dia ele vai aprendendo coisas diferentes. Bom, gente, agora eu apresento a vocês o Newton Câmara, ele que é intérprete e professor de Libras, e a gente está aqui no Instituto Cearense de Educação de Surdos e ele vai falar um pouquinho sobre o excelente trabalho que ele presta há mais de 15 anos, não é, Newton? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, para quem está em casa, bom dia, a você também. Confesso que eu fico um pouco emocionado de voltar à minha casa, voltar ao Instituto de Surdo, onde tudo começou, e saber que nós temos construído uma educação de qualidade, uma educação inclusiva e acessível para as pessoas que são surdas. Muito bom. Então fala um pouquinho do teu trabalho, como é feito, né? Porque a gente sabe que alcançar, enfrentar os desafios das pessoas com deficiências é muito difícil se a pessoa não tiver acessibilidade, profissionais adequados para poder superar ainda mais esse desafio junto com a pessoa com a deficiência. Fica mais difícil ainda. Então fala um pouquinho para quem está em casa nos assistindo, saber um pouco do teu trabalho que você realiza. Claro. E bom saber que o seu programa aqui trata de saúde também, que leva a... Nós temos um parceiraço que é o pessoal da Fono, que também pode ajudar muito com o uso da língua de sinais, mas saber que existe ainda muitas barreiras para enfrentar. Cleane, infelizmente, a barreira principal que eu digo é a do preconceito. Então, assim, há muito ainda que mudar, famílias, barreiras, órgãos, instituições, profissionais também que saibam a língua de sinais, porque imagina só, hoje um cidadão surdo chegar numa sala de aula ou um paciente chegar no hospital com determinada dor. Como é que eu vou explicar para aquele meu médico que eu estou sentindo, na verdade? Então seria ideal, assim como o inglês, como o espanhol e assim também como a língua de sinais, é importante que o profissional também aprenda. E assim, são muitas as barreiras, principalmente no meu caso, que é a questão da linguística, é a acessibilidade linguística. Então hoje, por exemplo, um sujeito surdo, um cidadão, ele não pode talvez assistir filmes nacionais porque não tem a legenda. Eu tenho um filho que é deficiente auditivo e quero que ele assista um filme dublado. Pena que nos filmes dublados também, muitas vezes no cinema, é apenas dublado, não tem a legenda. Mas eu creio assim que com muito amor, com profissionalismo, com imprensa, assim como você está fazendo essa matéria belíssima, linda, para quem está em casa, eu creio que a gente vai conquistando muito mais e isso é só o começo.
As barreiras que eu digo, a surdez maior é a da alma, é a do coração. Então, quando há uma mentalidade aberta, um coração aberto para isso, eu creio que a gente consegue conquistar muito mais. We're caught in the trap. I can't walk out. E tá muito bom, gente, essa matéria, Nilton, por conta dos profissionais que estão em casa nos assistindo, para terem acesso. Eu tenho interesse de aprender, entrar na escola de Libras, como é feito os cursos, o que você orienta? Então, excelente pergunta. Assim como eu digo, como o inglês é outra língua, eu também aprendo Libras. E nós temos aqui o Instituto, que fica na Rui Barbosa, que é uma escola, é um mundo, você vai poder realmente vivenciar a língua de sinais. E nós temos outros locais, o CREAS, nós temos a FENES também, você pode dar uma procurada e vai encontrar os telefones. Existe o meu site, que é o newtoncamera.net. E o que eu digo, acima de tudo, você tem que ter um contato com aquela pessoa surda, com qualquer língua. Não adianta eu fazer um curso de francês, como eu fiz, e não ter o contato. Então é possível, aos sábados, ter um encontro com eles, nem que seja um oi, um bom dia, um boa tarde, tudo bem. Então, assim, sinais do dia a dia. É interessante que até a polícia, gente, do nosso estado, já participou de alguns cursos de língua de sinais também. E como você falou, a Copa chegando, é mais um profissional que entra no mercado, é mais uma linha, né? E assim, eu creio que eu sou prova viva. 15 anos com erros, com acertos, com nãos, com sim, portas fechadas, eu não desisti, eu lutei. Se hoje eu estou aqui com você, porque você tem a credibilidade no meu trabalho, confiança. Então também digo para você que também existe uma causa maior, não só a causa financeira, existe a causa beneficente também, os trabalhos que nós realizamos em torno de todas as pessoas com deficiência física, sensorial, e é mais um profissional que vai ter, digamos, algo a mais. Então, eu sou, digamos, professor de português, estou agora no doutorado, mas também sei falar em línguas, sou tradutor, posso traduzir, digamos, na televisão, traduzir os jogos, traduzir um hino nacional, enfim, é uma profissão que latente, está crescendo e há muito campo para isso. Muito bom, e eu confesso a você que eu fiquei até emocionada aqui, conhecendo um pouco mais aqui dessa escola, pude participar da aula de dança, estar realmente no meio deles e isso me sensibilizou bastante e eu não conhecia o trabalho de perto, já ouvi falar, mas não conhecia e hoje você nos deu essa oportunidade de conhecer. E eu estou muito grata e realmente adorei o espaço. E assim, a casa, vou dizer que a casa é minha, então a casa está sempre aberta a você, ao seu programa, a emissora também, aqui é uma casa de aprendizado. E eu gostaria também, como você participou da aula de dança, achei isso bacana, saber que os surdos também, eles têm acesso ao mundo musical, né? Como eu falei, a surdez não só está aqui, a surdez existe, a surdez de alma. E eu também lancei um DVD, eu gostaria de presentear você, ao seu público, que é o DVD Newton Câmara, Grandes Momentos, Musicalidade em Libras. E aqui eu coloco um pouco da minha vivência do hino nacional, o Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal, o Música das Crianças, enfim, um trabalho que eu ralei bastante, mas quando eu viajo e vejo, até fora do país, o reconhecimento de um pai, de uma mãe, de até mesmo um cidadão com algum tipo de deficiência que conseguiu encontrar maneiras de viver, de retornar à vida, graças ao meu DVD, isso me emociona bastante. Então, muito obrigado e eu passo a você. Muito obrigada pela sua participação e se você quiser ter mais informações a respeito da escola, que é o Instituto de Educação de Surdos, é só entrar em contato através dos telefones que estão na telinha ou então tirar alguma dúvida através dos contatos do Newton Câmara, que ele vai passar para vocês agora. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a vocês que estão em casa também. Muito obrigado, feliz. Então, vocês podem entrar no meu site, que é o newtoncamera.net, e também você vai me encontrar nas redes sociais como Twitter, Newton Câmara, o Facebook, Newton Câmara, tem minha página oficial, eu curto você também, curta, muito interessante o programa de Cleane, e tem meu Instagram, Newton Câmara, enfim, você possa estar aberto a esse mundo da inclusão, esse mundo da diversidade e principalmente amar o próximo sem olhar a deficiência. É isso aí, obrigada. O programa Corpo Estilo de Vida ainda não terminou. Não saiam daí porque eu volto já.
Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Bom, atenção mulheres e homens com a pele morena. Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com as peles negras e também morenas, mais escuras, mais claras. E quem vai nos esclarecer sobre o assunto é o nosso dermatologista, o Dr. Januário Júnior. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Isso, Cleane, um bom dia a todos. Esse assunto, inclusive, é um assunto que eu acho muito interessante, né, Cleane? Porque realmente existem algumas peculiaridades que a gente pode observar na pele negra e que, se o dermatologista muitas vezes não estiver atento para aquele tipo de pele, ele pode deixar passar algumas coisinhas. Então é interessante realmente a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque a gente vai esclarecer algumas coisas e falar sobre alguns cuidados para esse tipo de pele, né? Inclusive, Cleane, a gente já poderia começar citando alguma dessas peculiaridades, dessas nuances que existem em pacientes de pele negra, né? Porque existem algumas alterações, até fisiológicas, se a gente for avaliar a nível microscópico, que num nível maior, num nível clínico, vão acabar se refletindo, né? Então, por exemplo, é conhecido que esses pacientes, né, a pele negra em si, ela apresenta um conteúdo de melanina, que é aquele pigmento que dá o aspecto mais escuro na pele. Então, normalmente, esses pacientes apresentam um conteúdo maior de melanina, né? Isso vai se refletir, muitas vezes, até com um aspecto positivo no seguinte sentido: esses pacientes têm uma tendência menor a ter câncer de pele relacionado com exposição solar, né? Então a gente observa uma frequência menor desse tipo de câncer nesses pacientes. E não só o câncer de pele, mas o próprio fotoenvelhecimento. Então, se você for observar, né, muitas vezes as pessoas falam, aqueles pacientes com pele mais morena, normalmente eles envelhecem mais devagar. E isso é fato, isso é verdade, porque a melanina, nesse conteúdo maior, ela exerce um efeito protetor. Então, a gente acaba observando lesões de fotoenvelhecimento também numa quantidade menor. Então, menos rugas, menos lesões pigmentadas relacionadas com exposição solar e por aí vai. Além disso, Cleane, a gente observa que a pele negra, no caso, ela apresenta, na sua região mais superficial, que é a epiderme, um aspecto mais coeso. Isso daí vai se refletir da seguinte maneira: muitas vezes algumas substâncias, algumas medicações não apresentam a mesma absorção que em outros tipos de pele. Então, por exemplo, os hidratantes, muitas vezes a gente não consegue hidratar com a mesma facilidade que eu conseguiria em outros tipos de pele. E a gente acaba observando um aspecto um pouquinho ressecado, uma certa tendência a ver um aspecto ressecado, meio acinzentado, áspero, na pele negra. Então é importante, inclusive, esses pacientes terem um cuidado maior com relação à hidratação na pele, porque ressecamento excessivo pode levar, além desse aspecto acinzentado, às vezes algumas manchinhas brancas que incomodam bastante esses pacientes. Além disso, uma outra coisa que a gente poderia complementar, Cleane, é que os pacientes com pele negra, também a nível microscópico, se a gente for pegar a pele, né, a nível histológico, digamos assim, a gente vai ver que existe um determinado tipo de glândula
que é a glândula sebácea, que ela apresenta uma produção maior de sebo, que nada mais é do que aquela oleosidade natural na nossa pele. Mas nesses pacientes pode haver uma exacerbação dessa oleosidade e às vezes com tendência à acne, porque a gente sabe que a oleosidade é um fator primordial para o desenvolvimento da acne. Né? Então, para a gente começar, para a gente citar algumas alterações, né, em pacientes de pele negra, seriam essas, no caso. Inclusive, doutor Januário, o senhor poderia esclarecer sobre as foliculites? Isso, Clene. Então, agora entrando em algumas alterações, digamos assim, desordens mesmo, doenças, né, que a gente poderia observar, não só em pacientes de pele negra, mas talvez com uma frequência um pouco maior nesses pacientes. Uma delas e que incomoda bastante, que a gente costuma observar assim, bastante nos pacientes dentro do consultório, é o caso da foliculite. Então, o que é que acontece? Os pacientes de pele negra, o tipo do pelo, ele apresenta uma conformação que nós chamamos helicoidal, em espiral. Isso daí vai se refletir não só na questão da foliculite, mas também na questão do cabelo, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas em relação à foliculite, o que acontece é que essa alteração estrutural do pelo faz com que esse pelo nasça e tenda a encravar, né? Esse termo encravar como a gente conhece popularmente, né? Ou seja, ele cresce para dentro da pele. Isso leva a um processo inflamatório que muitas vezes ocorre também ali um quadro infeccioso e que é conhecido como foliculite. Então, principalmente região de axila, região de virilha, que são áreas onde entra ainda, né, por cima desse processo todo, a questão da depilação, que é um trauma a mais, que vai fazer com que haja esse processo inflamatório desenvolvendo as foliculites. São aquelas lesões parecidas com espinhazinhas, mas que não são espinhas, isso não é acne, é um processo inflamatório e que ocorre normalmente nessa região, nádegas, virilha, axilas, e que incomoda bastante porque muitas vezes deixa manchas residuais, né? Aquelas manchinhas escuras que normalmente os pacientes nos procuram para querer clarear, alguma medicação clareadora, né? Então, esse seria o caso da foliculite. Nesses casos, um grande benefício, né, que surgiu aí devido à tecnologia é o caso do laser, né, Cléia? Então, o laser, no caso, estaria muito bem indicado para esse tipo de paciente, porque você eliminaria esse traumatismo crônico, prolongado, recorrente da depilação, seja por cera, seja pela lâmina de barbear. Se você tem ainda alguma dúvida acerca do assunto, é só entrar em contato com o nosso dermatologista, o Dr. Januário, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer com o maior prazer. E obrigada, doutor, a você por mais uma vez estar no nosso programa, sempre engrandecendo com assuntos variados. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Cléia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar esclarecendo esses assuntos relacionados à dermatologia, né? Espero que tenha sido útil. E um grande abraço a todos. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um grande abraço. Bom, gente, o nosso programa Corpo e Estilo de Vida fica por aqui, mas no próximo sábado, às 9h30 da manhã, nós temos mais um encontro marcado aqui na Nordeste TV. E não percam a nossa reprise no domingo, às 10 horas. Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os nossos colegas de trabalho, profissionais fisioterapeutas que mandam e-mail agradecendo pelo trabalho desenvolvido na nossa área. Um grande abraço no coração de todos vocês. E também os demais profissionais, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, que sempre estão aqui no nosso programa agradecendo com pautas maravilhosas, esclarecendo a população sobre vários assuntos. E se você quiser mandar ainda a sua sugestão de pauta, é só entrar em contato através dos nossos e-mails ou cleanefontinelli@hotmail.com, pois vai ser uma grande satisfação aceitar a sua sugestão. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Ele permitir. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande
o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito